Olá pessoal, professora Rosiane aqui de Biologia, passando para contar para vocês aqui quais os conteúdos que mais caem no Enem. Separei para vocês 2 conteúdos que são muito recorrentes nas provas do Enem e vou estar fazendo uma revisão aqui para vocês. Quais conteúdos são esses? Ecologia e ciclos biogeoquímicos. Sobre ecologia, para começar, o que é a ecologia? A ecologia, ela estuda a relação entre os seres vivos e a sua relação com o meio ambiente. Ela aborda desde os níveis de indivíduo para população, comunidade, ecossistema, até a biosfera. Falando sobre as interações ecológicas, elas são classificadas em 2 tipos, né? As interações ecológicas intraespecíficas e as interações interespecíficas. As interações chamadas de intraespecíficas, intra significa dentro, então são relações entre indivíduos da mesma espécie. E interespecíficas são relações entre indivíduos de espécies diferentes. Essa relação, ela também pode ser classificada em relações positivas ou harmônicas, que são simbolizadas com um símbolo de positivo, um símbolo de mais. Elas podem ser também negativas ou desarmônicas, que são simbolizadas com um menos. E também podem ser relações neutras, em que não causam nem prejuízo e nem benefício, que é simbolizada com o símbolo de 0. Essas relações, falando de forma específica sobre elas, nós temos, dentro das relações intraespecíficas, quais que são os tipos de relações intraespecíficas que nós temos? Ou seja, quais que são relações entre indivíduos da mesma espécie? Nós temos a relação de colônias, a formação de colônias. Então, é uma relação entre indivíduos da mesma espécie e que eles estão ligados fisicamente. Então, um detalhe aí, galera, é que eles estão ligados fisicamente. Quais exemplos de indivíduos que formam colônias? Nós temos uma espécie de alga do gênero Vonvox, temos também os corais e temos também tipos de quinidários, né, como a caravela portuguesa, que formam colônias. Então, elas têm essa dependência, né, essa ligação física entre elas. Temos também as sociedades. As sociedades é essa ligação, é essa relação entre indivíduos da mesma espécie, porém, eles não estão ligados fisicamente. Eles têm um certo grau de cooperação um com o outro, têm divisão de trabalho, e os exemplos mais comuns que nós temos é das abelhas, a sociedade das abelhas, das formigas e dos cupins. Então, eles têm uma divisão de trabalho entre eles. Na sociedade das abelhas, por exemplo, nós temos aí a rainha, que é uma fêmea fértil, que vai cruzar para deixar descendentes. Temos aí as operárias, que são as fêmeas inférteis, que têm o papel aí de estar produzindo mel, a cera. E temos o zangão, que é o macho fértil, que vai cruzar com a fêmea, com a rainha, para deixar os descendentes. Então, nós temos aí uma sociedade. Outro tipo de relação intraespecífica é a competição intraespecífica. Competindo o que esses indivíduos da mesma espécie estão competindo? Estão competindo aí território, espaço, estão competindo alimento, estão competindo aí recursos do ambiente externo, né? Uma possível parceira para cruzamento. Então, tem essa competição, sim. Nesse tipo de competição intraespecífica, não necessariamente o predador ali, esse indivíduo competindo, ele vai causar a morte do outro indivíduo. Geralmente eles ficam disputando, eles ficam competindo, mas não causa a morte.
Nós temos competição, por exemplo, um exemplo de competição intraespecífica seria das cracas, né? As cracas, elas vivem no costão rochoso, vários indivíduos, e eles podem estar ali competindo por espaço ali naquele costão rochoso, tá? Então, é uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Nós temos também outro exemplo, outro tipo de competição, de relação intraespecífica, o canibalismo. No canibalismo, um indivíduo, além dele matar o outro indivíduo, no caso aqui estamos falando de indivíduos da mesma espécie, ele mata e ele se alimenta desse indivíduo. Um exemplo mais comum em provas de canibalismo é um exemplo do louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus, ela mata o macho após a cópula. E além de matar, ela se alimenta desse macho. Esse alimento do macho, né, esse alimento que ela consumiu, serve como nutrientes, é uma nutrição para que ela gere mais descendentes. Então, falando em questões evolutivas, seria um aspecto evolutivo favorável ela se alimentar do macho após a cópula, porque está gerando mais descendentes ali daquele indivíduo. Aqui estão as relações, então, intraespecíficas. Falando das relações interespecíficas, nós estamos falando de relações entre indivíduos de espécies diferentes. Quais que são esses tipos de relações que eu destaquei para vocês? Temos aí as relações negativas. Dentre as relações negativas, nós temos a predação, também chamado de predatismo. Na predação ou predatismo, nós temos uma espécie que é a presa e outra espécie que é o predador. Geralmente o predador está ali se alimentando ali da sua presa. A forma mais comum de cair questões sobre predação é na forma de um gráfico que compara o número de indivíduos de presas e de predadores e com o passar do tempo. Então tem essa comparação. Como que ocorre esse comportamento de número de presas e de número de predadores? O comportamento mais comum é que de início tenha um maior número de presas e menor número de predadores. Com o passar do tempo, vai reduzindo a quantidade de presas, porque os predadores estão ali se alimentando dessas presas, e, consequentemente, vai reduzir também o número de predadores. Então, normalmente essa relação, né? O número de presas é maior do que o de predadores, reduzindo o número de presas, reduz o número de predadores também, tá? Então, essa é a forma mais comum de cair questões sobre predação. Um exemplo de predação que é considerado uma predação, mas é uma questão diferente, é a herbivoria. Então, esses animais herbívoros que se alimentam de plantas, mesmo eles não causando a morte da planta, que às vezes fica isolada em algumas folhas, é considerado um exemplo aí de predação. Então, a herbivoria também é um exemplo de predação. Outro tipo de relação interespecífica negativa é o parasitismo. Então, no parasitismo, nós temos aí uma espécie que é a parasita, e essa parasita, ela está habitando e retirando recursos de uma espécie chamada de hospedeira. Então, ela está ali tirando recursos, se alimentando ali daquela espécie hospedeira, causando danos de forma progressiva àquela espécie hospedeira, né? Nós temos parasitas que são ectoparasitas, que vivem na superfície externa do corpo do indivíduo, por exemplo, piolhos, carrapatos, e temos também endoparasitas, que vivem internamente ao corpo do seu hospedeiro, por exemplo, a lombriga, né? Falando em questões evolutivas sobre o parasitismo, é muito mais favorável evolutivamente que o parasita ele não provoque a morte do seu hospedeiro, porque dessa forma ele colabora para perpetuar a espécie dele. Então ele vai se reproduzir ali no corpo do hospedeiro, pode parasitar algum outro hospedeiro,
E se aquele hospedeiro morrer, pode ser que aquele parasita ali vai morrer também. Então, é muito evolutivamente mais favorável que esse parasita não provoque a morte de forma rápida ali do seu hospedeiro. Outro tipo de relação negativa interespecífica é a competição interespecífica. Então, essa competição interespecífica é uma competição ali por recursos do ambiente. Então, está competindo por território, competindo por espaço, competindo por fêmea para ter o cruzamento, competindo por alimento. Então, vários tipos de competição. A competição interespecífica, ela é desarmônica para os dois indivíduos que estão envolvidos aí nessa relação. Então, nenhum indivíduo aqui, desses dois aqui, fica favorável. Então, ela é desarmônica para os dois indivíduos. Outro exemplo de relação, né, de associação aí, de interação interespecífica negativa, é o amensalismo. O amensalismo é quando uma espécie libera uma substância tóxica que impede a sobrevivência de uma outra espécie, né? Qual o exemplo mais famoso que nós temos dessa relação? Por exemplo, o penicillium, que é um tipo de fungo, ele libera uma substância chamada de penicilina, e a penicilina, ela impede o crescimento e reprodução de bactérias. Então, é um indivíduo liberando uma substância que é tóxica e que impede a sobrevivência de um outro indivíduo. Tá? Isso é o amensalismo. Falando sobre relações que são interespecíficas e que são positivas, né? Nós temos aí o mutualismo. O mutualismo é um tipo de relação interespecífica em que o indivíduo ele vive e sobrevive muito bem na presença do outro indivíduo, vive de forma harmônica na presença do outro indivíduo, porém ele pode sobreviver sem aquele indivíduo. Então ele sobrevive muito bem estando nessa relação conjunta com o outro indivíduo, né? Exemplos que nós temos aí de relações mutualísticas que são facultativas, que eles vivem bem juntos, mas eles podem sobreviver de forma separada, é exemplo, por exemplo, de a bois, né, que tem na superfície do corpo dele ali, carrapatos, algumas aves, né, alguns pássaros se alimentam desses carrapatos, então para o boi é favorável, porque está tirando esses ectoparasitas ali do corpo dele, e para as aves é favorável, porque elas estão ali se alimentando desses ectoparasitas. Porém, os bois e as aves, elas conseguem sobreviver sem estar um ligado ao outro ali nessa relação de mutualismo. Mas falando de uma relação de mutualismo que é obrigatória, ou seja, um indivíduo ele não sobrevive sem a presença do outro, nós temos o exemplo de mutualismo, que é os líquens. Os líquens é a associação entre fungos e entre algas ou cianobactérias, né? As algas e cianobactérias, elas fazem fotossíntese, produzindo ali a sua própria fonte de matéria orgânica, né? Produzindo ali a sacarose, produzindo o seu alimento. Elas são autótrofas e elas fornecem essa glicose, essa sacarose, ali para os fungos. Os fungos, gente, todos os fungos, eles são heterótrofos. Então, os fungos, eles se alimentam de uma matéria orgânica já pronta ali do ambiente. No caso dessa relação dos líquens, os fungos se alimentam ali, estão retirando, estão obtendo esse alimento ali, né, fornecido ali pelas algas e pelas cianobactérias. E, em forma contrária, né, os fungos estão ali absorvendo ali da superfície onde eles estão, né, se for um tronco de alguma árvore, ele está absorvendo ali nutrientes ali daquele tronco, está absorvendo água e essa água e nutrientes ele está fornecendo para a planta. Então, um depende do outro para estar ali sobrevivendo, né? Outro tipo de relação mutualística obrigatória seria das micorrizas. Então, mico vem de fungo e risas de raiz.
Então, é uma associação também harmônica entre fungos e raízes de plantas. Então, as plantas estão ali fazendo fotossíntese, né, produzindo a sua matéria orgânica, produzindo ali a sua sacarose, fornecendo essa sacarose ali para os fungos, e os fungos estão ali associados às raízes, e estão nas raízes ali, aumentando a superfície de contato das raízes com o solo, absorvendo ali sais minerais e água presente no solo, e aumentando também a superfície de contato das raízes, fazendo com que elas absorvam ainda mais sais e água ali do solo. Então, uma relação mutualística obrigatória, tá? E também tem relações entre cupins e micro-organismos que também são obrigatórios. Outro tipo de interação interespecífica positiva é o comensalismo. O comensalismo é quando um indivíduo ele se beneficia obtendo alimento deixado por outro indivíduo, e esse outro indivíduo ele não é nem prejudicado e nem beneficiado, né? Um exemplo disso seria, por exemplo, é chamado de garças vaqueiras, né? A relação das garças vaqueiras e do gado. Então, o gado, quando ele está lá se alimentando lá no pasto, ao se movimentar ali, ele acaba levantando ali insetos, invertebrados ou alguns animais vertebrados que estavam ali no solo, deixando mais evidente ali e disponível para as garças. Essas garças que estavam ali no ambiente, elas vão se alimentar ali daquele alimento que ficou evidente para ela e se beneficiar se alimentando ali. E já para o boi, aquele tipo de atitude dele ali, né? Aquele tipo de movimento dele ali no ambiente, não gerou nem benefício e nem malefício, nem foi prejudicial para ele, tá? Então, aqui um resumão aí das interações ecológicas. Agora, falando para vocês, outro aspecto aí também ligado à ecologia e extremamente importante para vocês, são os ciclos biogeoquímicos, tá? Destaquei para vocês 3 ciclos extremamente importantes aí. O ciclo do carbono, né? O carbono simbolizado aí pelo C. Esse carbono, né? O carbono, ele está presente, ele é importante em todas as moléculas, né? Em todos os organismos, eles têm aí essa presença aí do carbono na sua constituição. Então, todos os organismos têm essa presença de carbono na constituição. E de que forma que o carbono ele está disponível, né? O reservatório maior de carbono são as rochas, então é o maior reservatório de carbono que existe, são rochas. Mas o carbono ele está presente em grande quantidade na atmosfera, na forma de gás carbônico, né, que é o CO2, ou dióxido de carbono, também está presente na forma de monóxido de carbono, ou CO, e na forma de gás metano, ou CH4, tá? O CO2 atmosférico, de que forma que ele vai aí para a atmosfera? Tanto na forma da respiração dos animais, na respiração das plantas, ele é liberado aí para a atmosfera, e também no processo de decomposição, também é liberado ali. Então, e também está disponível na forma na decomposição, pode ser também na forma de liberação por meio do gás metano. Então, o gás metano, ele é produzido por bactérias que são anaeróbias e que estão presentes ali no ambiente, principalmente em solos alagados. Então, destaco para vocês regiões de reservas de água, né, reservatórios de água, por exemplo, regiões que são imensamente alagadas de hidrelétricas, e também em plantações, por exemplo, plantações de arroz, que geram uma grande área alagada ali para ter essa plantação de arroz. Então, essas áreas alagadas têm bactérias ali que são chamadas de bactérias metanogênicas, que elas são anaeróbias e elas, no seu processo ali de metabolismo, elas liberam para a atmosfera o gás metano, tá? E também no processo de
ruminantes, né? Então, os ruminantes lá no intestino de ruminantes, eles acabam produzindo o gás metano, que vai ser liberado também para a atmosfera, sendo mais uma forma aí de disponibilidade aí do gás carbônico na atmosfera, tá? Outra forma que libera muito gás carbônico para a atmosfera é a combustão de combustíveis fósseis. Aí, combustíveis fósseis, nós estamos falando, por exemplo, do carvão vegetal, do petróleo, do gás natural. Então, essa combustão desses combustíveis fósseis faz com que aumente a liberação de gás carbônico para a atmosfera. E isso está associado também, a gente pode associar com o aumento dos efeitos, né, do efeito estufa. E quanto mais gases, né, que estão presentes ali na atmosfera, que aumentam o efeito estufa, pode desencadear aí o aumento do aquecimento global. Então, está relacionado aí com o aquecimento global. Então, essas as formas que o gás carbônico está presente na atmosfera e a forma como os indivíduos assimilam o gás carbônico é por meio de organismos fotossintetizantes clorofilados. Então, por meio da fotossíntese, esses indivíduos, eles incorporam o gás carbônico presente na atmosfera e produzem a sua própria matéria orgânica, né? A matéria orgânica que vai servir de alimento, né? Que vai ser utilizado tanto por outros organismos fotossintetizantes, quanto pelos animais, né? Na decomposição. Então, os outros organismos que são heterótrofos vão se utilizar desse alimento aí produzido pelos organismos fotossintetizantes, tá? Outro ciclo extremamente importante para vocês é o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio, gente, ele é o constituinte de moléculas essenciais dos organismos vivos, né? Ele está presente aí na constituição dos aminoácidos que vão formar as proteínas e também é constituinte aí dos ácidos nucleicos responsáveis pela produção aí do DNA, pela constituição do DNA e do RNA, né? Então, moléculas extremamente importantes aí possuem nitrogênio. Porém, o nitrogênio, né, ele não é absorvido de forma direta pelos organismos, ele precisa ser fixado. E de que forma que ele é fixado? O nitrogênio, gente, ele é fixado por meio de bactérias fixadoras de nitrogênio que estão associadas a nódulos de plantas chamadas de leguminosas. Então, leguminosas são plantas de feijão, ervilha. Essas plantas leguminosas, elas formam essa associação benéfica aqui com essas bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Essas bactérias são do gênero Rhizobium, que podem fixar o nitrogênio atmosférico, e também cianobactérias também podem estar aí atuando na fixação do nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico, essas Rhizobium e as cianobactérias, elas vão converter ele em amônia, que é o NH3. Essa amônia, por meio de bactérias do gênero Nitrosoma, ou seja, são bactérias que são quimiosintetizantes, que estão presentes ali no solo, elas vão transformar a amônia em nitrito, que é o NO2-. Esse nitrito vai ser convertido por meio de bactérias do gênero Nitrobacter em nitrato. O nitrato é o NO3-. Então, essa conversão de amônia para nitrito e para nitrato é chamado de processo de nitrificação. Então, essa é a nitrificação. O restante do nitrato que não foi utilizado aí pelas plantas, ele pode retornar para a atmosfera na forma de N2 atmosférico por meio de bactérias que são chamadas de desnitrificantes, tá? Essa bactéria desnitrificantes fazem um processo que é chamado de desnitrificação. E aqui o nitrogênio atmosférico, ele vai ser fixado pelas plantas e vai poder ser utilizado por todos os outros indivíduos, tá? E para a gente fechar, nós temos também o ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico, ou o ciclo da água aí, ele também é extremamente importante aí,
porque a água está relacionada aí com vários processos aí, né, de sobrevivência de todos os seres, tá? Então, os impactos gerados pela poluição da água são impactos gigantescos, considerando a importância da água aí, tá? Então, a água ela vai para a atmosfera na forma de absorção, ela é absorvida aí pelas raízes das plantas, né? As plantas também fazem a transpiração foliar, liberando essas partículas de água, de vapor de água, para a atmosfera. Lá na atmosfera, né? Essas gotículas de água que chegam na forma de vapor, quando elas encontram uma massa de ar frio, elas vão se precipitar, retornando ali para o estado de água, formando as nuvens. Essas nuvens, quando elas encontram uma massa de ar mais fria, elas vão se condensar e vai ocorrer aí a precipitação, tá? Então, essa precipitação faz com que a água retorne ali para o ambiente, vai para os lagos, rios, mares, vai para o solo, vai escoar aí nas superfícies, vai ser infiltrada novamente, tá? Então, todo esse é o processo aí ligado ao ciclo da água, tá? Quais que são os impactos gerados aí pela poluição da água? Impactos diretos aí, né, para plantas e animais que absorvem a água ou que precisam do consumo da água para todas as reações do seu corpo. A fotossíntese de seres aquáticos, né? Então, os seres aquáticos aí precisam do oxigênio presente aí na água também. Então, vai ter danos também no processo fotossintético. Temos também a redução do oxigênio na água. Então, isso pode causar a morte de vários indivíduos que estão ali presentes na água. A poluição térmica também. E doenças também nos seres vivos, né? Pode causar uma série de doenças aí nos seres vivos, né? Hepatite A, amebíase, giardíase. Então, várias doenças que estão associadas aí à contaminação por meio da água que está contaminada aí no ambiente. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje e boa prova!